Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que bênção ter cada um de vocês aqui nos acompanhando em mais uma live, onde o objetivo é buscarmos a Deus juntos, adorarmos a Deus, a exposição de Sua palavra. Palavra essa que edifica e transforma as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento eu quero convidar você, juntamente com toda a se juntar a nós nesse tempo de edificação pela palavra do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor nesta noite, nós vamos orarmos ao nosso Deus, porque certamente Ele está atento, ouvindo as nossas súplicas e as nossas orações. Então nós podemos clamar ao nosso Deus, nós podemos confiar no Senhor, porque em todo tempo Ele é fiel, justo e verdadeiro em todas as coisas. Então vamos nesse momento buscar ao nosso Deus. Vamos manifestar a nossa oração diante do seu trono, trono da graça. Muito bem, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nesse tempo. Quero desejar as boas-vindas, você que está chegando agora, que o Senhor Jesus possa abençoar de forma poderosa e maravilhosa a sua vida e a vida de toda a sua com o nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por oportunidade, Senhor, de ti para poder, Senhor, expor a tua palavra aos corações, às vidas. Quero te agradecer a cada irmão que já está ligado aqui, Senhor, nessa live, nessa quarta-feira à noite, o dia, a noite que fez o Senhor. Pai, nós reconhecemos aqui diante do Senhor o teu cuidado, a tua misericórdia para conosco, o teu amor. Deus, muito obrigado, Senhor. Seja conosco, ajuda-nos, ó Pai, na caminhada, que a cada dia nós possamos, Igreja do Senhor, como teu povo, se submeter ao teu cuidado, à soberania do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos entender que nós podemos e devemos confiar. Tu és o nosso porto seguro, Tu és, ó Deus, a fonte, a salvação da nossa alma, da nossa vida está em Ti, Jesus. Tu és o nosso socorro, o nosso abrigo, a nossa habitação. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra pela palavra do Teu poder. Por isso, Pai, nesta noite nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor visite cada família, Senhor, da nossa igreja, Batista Manancial, cada família da nossa congregação, Batista Pão da Vida. Senhor, abençoa, Pai, cada família de Juazeiro do Norte, cada família do estado do Ceará, do Brasil e de todo mundo, Senhor. Pai, tenha misericórdia daquelas famílias que estão nesse momento chorando, Senhor, a dor da perca de um ente querido. Deus, tenha misericórdia. Supre, Senhor, supre as necessidades. Supre, Senhor, o coração dessa pessoa que está sofrendo, ó Deus. Traz consolo, conforto, que só o Senhor tem autoridade, poder. Pai, nós colocamos tudo em nós não podemos mudar esse cenário, nós não temos o poder, Senhor, para transformar esse cenário, porque o poder, todo o poder está em tuas mãos, Jesus. Nós reconhecemos isso, que tu és Deus em cima no céu, aqui embaixo na terra, não há ninguém sequer semelhante a ti. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que vive e reina para o todo sempre. Por isso, vem, Senhor, vem, assume, Pai, todo o controle da nossa vida. Ó Deus, toma a direção de todas as coisas, que possamos viver, Senhor, tendo como objetivo último a glória do teu santo nome. Orando no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nessa noite, com esse louvor maravilhoso
que tem como tema Aquieta minha alma. Vamos louvar ao Senhor juntos. Seja bem-vindo, meus irmãos. Vocês que têm chegado agora por último, Deus abençoe de forma excelente o seu coração. Minha oração bem, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Aquieta minha alma. Adoremos ao Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Enxugará. Então vem e aqueça minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como é maravilhoso podermos saber que o nosso Deus ele está no controle da nossa vida, das situações, por mais adversas que seja, vale a pena nós aprendermos a colocar nossa esperança, a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Porque certamente, somente Ele pode aquietar a nossa alma. Só Ele certamente entende cada sentimento que está presente em nosso coração. Somente Ele sabe todas as coisas a teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Então nós podemos agora confiar, depender do Senhor. E eu quero, antes de irmos para a palavra, nós já oramos no início, mas eu quero mais uma vez orar. Eu quero orar com você. Se for possível, aonde você está aí nos acompanhando essa live hoje, 13 de maio de 2020, você pode, se possível, orar conosco, orar comigo, pedindo pelas famílias, pelos governantes, pelos médicos, os enfermeiros que estão aí trabalhando, né, noite e dia e noite, para ajudar as pessoas que estão doentes, enfermas, não somente pela Covid-19, mas por tantas outras doenças que estão aí presentes, né? Parece-me que o mundo se esqueceu que ainda existem pessoas que infelizmente estão morrendo de câncer, estão morrendo aí acidentadas e tantas outras coisas. E nós precisamos, meus irmãos, orar por todas essas pessoas, né? Por todas essas famílias que estão atravessando um momento de dificuldade. Eu quero que você se una a mim agora em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus, para que o Senhor mude essa situação em nossa nação e no mundo. Vamos orar. Senhor Deus, estamos, Pai, na Tua presença, e Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele, ó Deus, que do nada fez todas as coisas pela palavra do Teu poder. Senhor, nós não estamos diante de um Deus limitado, nós não estamos diante de um Deus que precisa de alguma coisa nossa, no sentido para que Ele possa fazer alguma coisa, mas nós estamos diante do Senhor que fez os céus e a terra, que estabeleceu cada
galáxia, cada estrela no seu devido lugar. Foi o Senhor que nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. Senhor, tu és aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós, ó Pai, adentramos em tua presença, confiando, entregando, Senhor, cada família do nosso país, cada família da nossa nação e de todo mundo espalhado pelo globo terrestre. Senhor, vem com a tua mão forte e poderosa, Senhor, dando saúde. Senhor, repreenda, Pai, esse vírus, repreenda, Pai, as enfermidades, porque tu és o Deus provedor, tu és o Deus que pode mudar as situações, tu és o Deus, ó Pai, que faz o impossível acontecer. Pai, atenta para a nossa oração. Senhor, escuta a nossa oração, Pai, e responde dos altos céus. Senhor, que esta enfermidade, Senhor, que esse vírus chamado Covid-19 desapareça, Pai, da face do planeta, que o teu nome seja glorificado. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, nesses últimos dias. Senhor, por tudo que nós temos, ó Deus, vivenciado como família, como homem, como mulher, como criança, como família em tua presença. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a cada dia nos conformar à imagem do teu Filho, que a cada dia, Senhor, possamos estar mais submissos ao Senhor, que a cada dia, Senhor, nós possamos te buscar mais em oração. Senhor, perdoa o nosso pecado, ó Deus, o pecado da incredulidade, o pecado, ó Deus, às vezes, ó Pai, de não fazermos conta de Ti, às vezes, Senhor, de ignorarmos, ó Pai, a Tua presença, o Teu amor, a Tua fidelidade. Deus, perdoa, Senhor, a nação brasileira, Senhor, pelos seus pecados, pela sua atitude de desobediência. Deus, tenha misericórdia de nós como nação, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia nos conformar à imagem do teu Filho, porque a tua palavra diz, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, que as igrejas no Brasil e no mundo, Pai, as igrejas que têm ensinado, pregado e vivido a tua palavra, Senhor, se levante nesses últimos dias, Senhor, anunciando, proclamando o Evangelho de Cristo. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, Senhor, para que o alvo seja alcançado, para que as pessoas escutem, conheçam o Deus que é poderoso, o Deus que pode transformar corações, pode transformar nações. Deus, revela, Senhor, Pai, a cada dia, Senhor, que possamos, através da revelação da Tua palavra, nos apegarmos firmemente, Senhor, às promessas que o Senhor tem em Tua palavra, e que possamos avançar, anunciando a todas as pessoas que em Jesus há perdão de pecado, que em Jesus há vida eterna, que em Jesus há transformação de vida. Senhor, nós te clamamos nessa noite, porque cremos no Teu poder, cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que sequer pedimos. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos um assunto nessa noite para considerarmos de extrema necessidade e urgência às nossas vidas, né? Diante de tudo que nós temos vivenciado como pessoa, como filho, pai, mãe, cidadão, servo de Deus, filho de Deus, meus irmãos, são tantos os desafios, mas tantos os desafios, que nós precisamos a cada dia depender do Senhor. A temática do nosso estudo hoje à noite: crescer é um imperativo de Deus para você. Eu creio que você se lembra muito bem, né? Principalmente quando chega um novo membro à família, né? Geralmente o médico ele tem o cuidado de pesar aquela criança que acabou de nascer. Ele tem um cuidado de medir para saber a estatura daquela criança. E, claro, essa
ou essas informações aos respectivos pais. E na caminhada cristã, como que isso se processa? Como que nós podemos crescer conforme a palavra de Deus nos ensina em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, diz assim: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça e no conhecimento. Obviamente, eu não posso mais crescer em termos de estatura, porque o meu tempo já passou, mas é natural que todos nós, seres humanos, passamos necessariamente por esse processo de crescimento. Né? Vamos nos desenvolvendo, aprendemos a andar, aprendemos a correr e crescemos e crescemos e crescemos. Isso no âmbito físico. E com relação à nossa caminhada com Deus, como que isso, na verdade, se processa? Como que está a nossa caminhada com Deus? Se você está caminhando com Cristo Jesus já há algum tempo, alguns meses, anos, talvez mais de um ano, mais de 5, 10, 15, ou talvez mais de 20 anos, assim como eu já sirvo ao Senhor há mais de 20 anos, tenho o privilégio de servi-lo. Então veja, meus irmãos, nesta caminhada, você tem experimentado crescimento na sua vida? Você tem experimentado isso no seu dia a dia como sendo uma verdade incontestável na sua vida? Você consegue olhar para trás ou pelo retrovisor da sua vida? Você consegue visualizar que você hoje é um cristão muito mais maduro, muito mais experimentado, muito mais dependente de Cristo do que era outrora? Você consegue enxergar esses pormenores na sua vida? Você consegue fazer esse autoexame e perceber que você está crescendo? Pois bem, esse é um desafio que todos nós temos pela frente, que todos nós precisamos seguir, tendo em vista que nós temos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos crescer nele, nós precisamos depender dele, nós precisamos a cada dia buscá-lo. E isso tem aí algumas questões que nós precisamos considerar nesse momento. É interessante quando nós falamos de crescimento a nível ainda de introdução, nós podemos lembrar, por exemplo, de João Batista, né? João Batista, ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, o próprio Cristo também passou por esse mesmo processo, né? Lá em Lucas 1, versículo 80, diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Né? No capítulo seguinte, ao relatar o nascimento de Jesus, o autor disse que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Lucas 2, 40. E mais adiante, nós temos lá em Lucas 2, 52, e crescia Jesus em sabedoria, né, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então esse era o processo que o Senhor Jesus estava vivenciando. Jesus teve um crescimento integral, cresceu física, mental e espiritualmente, desenvolveu-se de forma íntegra e saudável. Cada estágio foi perfeito para a sua respectiva idade. Pois muito bem, considerando esse crescimento integral, e aí eu quero chamar sua atenção para isso, considerando que o primeiro ponto que eu quero considerar de Lucas 2, 52, que eu falei agora há pouco, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, eu quero considerar esse primeiro ponto, crescer em sabedoria. Como que alguém pode crescer em sabedoria? Qual é o processo? Qual é a demanda para que isso aconteça? Jesus se distinguiu por seu conhecimento excepcional da lei.
ok? Sua mente se expandia enquanto ele crescia, de tal forma que aos 12 anos foi ao templo e se assentou no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Nós temos isso lá em Lucas 2, 46. Quando ensinava, já no seu ministério, seus ouvintes diziam: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Marcos capítulo 6, versículo de número 2. A Bíblia aborda o tema da sabedoria com plenitude e dá a ela vários sentidos. Por exemplo, discernimento, prudência, conselho, habilidade e outros tantos. A sabedoria pode ser adquirida de maneira natural, pela vivência, pelos estudos, pela observação, pela reflexão, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 2, e o versículo 2 e 3, ele diz: e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, Paulo ainda recomendando a Timóteo, ele fala para Timóteo continuar estudando as Escrituras, porque elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É o que está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Muito bem, meus irmãos. Você tem crescido em sabedoria? Esse é o tema, por exemplo, do livro de Provérbios, que elogia aquele que busca a sabedoria. A verdadeira sabedoria é constituída pelo temor de Deus. Jó capítulo 28 e o versículo de número 28. E firma-se em alicerce inabalável. Mateus capítulo 7, versículo 24. É nas escrituras sagradas que você deve buscá-la, pois a sua fonte está nela, ok? Então você precisa ler, você precisa estudar, você precisa meditar na palavra de Deus para que você seja uma pessoa sábia, ok? Então nós precisamos buscar isso a cada dia. A sabedoria ela pode ser adquirida, que eu acabei de falar. Primeiro, pela vivência, pela observação, pelo estudo, pela reflexão. Lembrando que a verdadeira sabedoria vem de Deus. E a fonte de sabedoria é a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. Então, crescer em sabedoria é necessário na nossa caminhada cristã, ok? Considerando sempre o que a palavra de Deus nos ensina com relação a essa questão. Mas ainda é necessário, meus irmãos, nós crescer em estatura. O que é isso que Lucas 2,52 vai abordar? Toda criança quer crescer logo, quer ficar grande, né? Toda criança quer chegar e ser uma pessoa adulta, né? Mas não é possível queimar as etapas. Você tem que respeitá-las, né? E só cresce, meus irmãos, quem está vivo. Você já viu, por exemplo, alguma coisa morta crescer? Por exemplo, uma planta. Ela não cresce quando ela não tem vida. Nós temos a vida de Deus em nós. Então nós somos desafiados a cada dia a crescer. E esse processo ele precisa acontecer diariamente. Ou seja, havendo vida e saúde no corpo físico, o crescimento será natural. Lucas revela que Jesus crescia em estatura, Lucas 2,52. Isso nos mostra a perfeita humanidade de Cristo como ser humano. Ele foi criança e cresceu em estatura, apresentando desenvolvimento natural e integral ano após ano. O seu corpo pertence a Deus, meu irmão. Foi ele quem o teceu no ventre de sua mãe, de acordo com Salmo 139. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. 1 Coríntios 6,19.
Deus lhe deu um corpo maravilhoso para que cuide dele. É a mordomia do corpo. Cabe a você cuidar da higiene diária do seu corpo, ter uma alimentação saudável, dormir e descansar as horas necessárias, fazer exercícios físicos adequados e outros cuidados mais. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo que foi dado por Deus. Então, o crescimento e estatura se dá por meio de uma alimentação saudável, coisa que eu e você precisamos tomar cuidado, ok? Porque se nós negligenciarmos isso, nós teremos problemas. Às vezes, não muito distante, podemos ter problemas a curto prazo com relação à nossa saúde. Higiene diária do corpo é algo necessário que todos nós precisamos fazer e considerar isso. Sono e descanso por tempo necessário, né? Atividades físicas, a luz solar é necessária, vitamina D para o nosso corpo. Então tudo isso, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos compreender que nós temos responsabilidade, ok? E nós precisamos cuidar do nosso corpo que foi dado pelo Senhor, que é a habitação do Espírito Santo. Mas ainda a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele crescia em graça, né? Ele crescia na graça. Então veja, o que é graça? O que você entende como graça? Na teologia bíblica cristã, graça é uma bênção de Deus e significa um ato de bondade imerecido. É uma prova do amor de Deus. Aplica-se a tudo o que em Cristo Deus lhe deu, sem que tivesse feito nada para merecer. Isso é graça. E nós temos um texto que é excepcional, que trata disso de uma forma muito significativa, que é Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí vale a pena a gente lembrar. Paulo disse ao carcereiro de Filipos, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso quer dizer que, como salvo, você não está debaixo da lei, como acontecia no Antigo Testamento, mas sobre a graça. Então, você não merece, mas Cristo o salvou. Você não merece, meu irmão. Você não merecia. Se nós dependêssemos do nosso merecimento para sermos salvos, nós estaríamos todos condenados debaixo de condenação eterna. Mas em Deus nós temos o perdão dos nossos pecados por Cristo Jesus, nosso Senhor. A lei é boa, deve ser obedecida, mas a salvação vem através de Jesus Cristo. Isso é graça sobre graça, ok? Então, isso, guarda aí, memoriza Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ok? Então, nós precisamos ainda compreender como se cresce na graça. Eu acabei de dar a definição do que é graça, favor imerecido de Deus, para mim e para você. Mas como crescer nessa graça? Como que nós podemos crescer diariamente nessa graça? O apóstolo Pedro recomenda, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça. Cumpre-lhe agora crescer na graça. Em estatura, você cresce através de uma boa alimentação e exercícios físicos. Mas como crescer na graça? Graça é tanto um atributo de Cristo, quanto uma virtude que Ele nos dá. Alguém disse que graça é o poder que nos capacita a andar de acordo com a vontade de Deus. E eu concordo plenamente. Graça é o poder que nos capacita a andar de acordo com a vontade de Deus, guiado, dirigido especificamente pelo Espírito Santo de Deus. Isso se dá através da dependência que você tem de Deus a cada momento, meu irmão, a cada momento, minha irmã, da sua vida. Quando você emprega os recursos espirituais que tem ao seu dispor
estará submetendo-se ao crescimento da graça. Alguns desses recursos são: quais são os recursos que me ajudam e que te ajudará a crescer na graça? O estudo da palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, a prática da palavra, colocar em prática aquilo que você estuda, aquilo que você lê. A oração me ajuda a crescer na graça. Ok? Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Em obras, isso também na prática de boas obras. No cumprimento da lei do amor, conforme 2 Coríntios 8, versículo 7. E no serviço cristão. E até, meus irmãos, poderíamos acrescentar até através de uma live como essa. A escola bíblica no domingo pela manhã na igreja local, que em breve, se Deus assim nos permitir, quando essa pandemia cessar, estaremos juntos. Então é um dos meios que você cresce na graça. Então crescer na graça se dá por meio de estudo, meditação da palavra de Deus, oração, cumprimento da lei do amor, serviço cristão, entre outras coisas. Crescer na graça ainda vai um pouco além. Significa o seguinte, crescer na graça leva tempo. É toda a vida, é um processo. Assim como eu e como você. Lembra lá no início, meus irmãos? Quer dizer, a gente não lembra disso. Mas nós sabemos que, por tese, nós usávamos fralda. Imagina você com 20, 30, 40 anos usando fralda. Isso ficou para trás, porque você passou por um outro estágio e foi avançando estágio após estágio. Na vida cristã, você não pode estacionar, você não pode acomodar, você precisa crescer estágio após estágio. Esse é o processo. E para isso leva tempo. Requer esforço da sua parte. Você precisa se esforçar. É você que tem que estudar. Não é o Espírito Santo que precisa estudar no meu lugar. Não é o Espírito Santo que vai orar por mim, no sentido de que, hoje eu estou cansado, então o Espírito vai orar por mim. Não. Eu tenho que orar. E o Espírito Santo, sim, ele vai me ajudar na prática da oração. Mas ele não vai orar por mim. Então, crescer na graça implica, leva tempo, requer esforço e significa, irmão, mudança diária. Essa é uma boa notícia. Eu e você, nós não podemos ser o cristão de 5 anos atrás, o mesmo cristão de 1 ano atrás. Nós precisamos ter crescido, estarmos crescendo, para daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, se o Senhor nos permitir chegar lá, nós sejamos mais parecidos com Jesus do que somos hoje. Isso, meus irmãos, é crescer na graça. Muito bem, então nós falamos aqui de crescer na estatura, na graça, e agora eu quero falar sobre crescimento no conhecimento. Qual é a sua responsabilidade nesse processo? O que nós podemos e devemos fazer, meus irmãos? Muito bem, considerando o texto aí que eu citei no início, 2 Pedro 3,18, Oséias 6,3 também, que temos uma orientação clara de Deus para crescermos na graça, crescermos no conhecimento de Deus. Então, considerando tudo isso, a sua vida, meu irmão, como crente, discípulo de Jesus, deve ser marcada pela experiência profunda com Cristo. E pelo conhecimento e compreensão das verdades expressas nas Escrituras, na Bíblia. Nós temos que ter um conhecimento profundo de Jesus Cristo, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, crescer no conhecimento das Escrituras. Veja o que Jesus disse lá em Mateus 22, 29. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras. Essa foi a resposta dada por Jesus quando interrogado pelos saduceus. Como isso é real hoje? Quantas pessoas que pelo tempo que estão na caminhada deveriam saber mais e não sabem? Aí eu me lembro do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, que ele desejava escrever, mas por conta do estado espiritual daqueles irmãos, ele teve que recuar
para escrever, para atender aquela necessidade, mas pelo tempo que eles estavam na fé, era para eles deveriam estar bem mais adiantados. Irmãos, nós precisamos crescer. Nós não podemos ser cristãos que apenas lembram da Bíblia no domingo para ir para a igreja. Nós temos que a cada dia ter o nosso tempo a sós com Deus. Isso é crescer no conhecimento. Então, muito bem. Paulo se preocupava, por exemplo, com Timóteo, seu filho na fé. Lá em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 2, diz assim, né? Paulo, ele escrevendo-lhe pela segunda vez, mostrou-lhe o que faz a palavra na vida do crente. Hoje Paulo diz a você, como disse a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta é a palavra de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Se você quer crescer na vida cristã, cresça no conhecimento da palavra e permaneça fiel a ela, pois só assim chegará à maturidade cristã. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia buscar a maturidade, e ela só acontece na nossa vida à medida em que nós conhecemos a palavra de Deus e aplicamos essa mesma palavra ao nosso coração, à nossa vida. Então, crescer no conhecimento das Escrituras é necessário. E crescer no conhecimento de Deus. Colossenses, melhor dizendo. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós deveríamos ficar preocupados quando nós não estamos crescendo no conhecimento de Deus. Quando nós não estamos nos desenvolvendo. Quando nós não sabemos quase nada de Bíblia. Irmãos, no Brasil, o que eu vou falar aqui é triste. É motivo para nós orarmos a Deus para que Deus mude o cenário no nosso país. Mas a maioria, meus irmãos, a maioria daqueles que se dizem cristãos, essa grande maioria lembra-se da Bíblia somente no dia de culto. Isso é triste, porque essas pessoas elas estão deixando de crescer no conhecimento de Deus. Essas pessoas estão deixando de depender mais do Senhor, de desfrutar de um relacionamento profundo com Jesus. E Deus nos chamou, meus irmãos, para crescermos a cada dia nesse conhecimento que gera maior dependência dele, que gera maior disposição na busca do Senhor. Crescer no conhecimento de Deus é crescer no conhecimento pessoal dele. É por meio do encontro pessoal com Jesus como Salvador e Senhor que a vida cristã começa e nunca mais termina. É por meio do contato constante com Ele, nessas duas capacidades, que o caráter cristão se desenvolve. É algo que nós precisamos compreender a cada dia. Uma maneira diária, segura e progressiva de crescer no conhecimento de Jesus é conhecer mais e mais a sua palavra e se envolver na sua igreja. Através da palavra você conhece a mente de Cristo. E por meio da igreja, que é seu corpo, você conhece os propósitos dele. Então, veja, crescer no conhecimento de Deus significa o que, afinal de contas, pastor Francimário? Crescer no conhecimento da Bíblia. É isso que significa. Significa ainda crescer no conhecimento de Deus, que envolve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses dois conhecimentos se dão por meio de estudo das Sagradas Escrituras. Obediência à palavra. Irmãos, nós precisamos nos deleitar em Deus a cada dia no estudo da sua palavra.
Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou para nós vivermos uma nova vida. Agora veja, e eu vou testemunhar aqui algo para você, para o seu coração. Antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a Cristo Jesus, e quando eu o conheci eu tinha 14 anos de idade, irmãos, eu nunca tinha lido um livro. Eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler sequer um versículo. Mas quando Cristo entrou na minha vida, irmãos, hoje faz parte da minha vida a leitura, o estudo das Escrituras. Mas aí talvez você diga, mas é porque o senhor é pastor, o senhor tem que ler, é obrigado a ler. Você está muito enganado, meu irmão. Pasmem. Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que uma grande porcentagem dos pastores só pegavam a Bíblia no dia de preparar o sermão para pregar no domingo à noite. Pasmem, isso é lamentável. Irmãos, nós precisamos desenvolver isso na nossa caminhada com Cristo a cada dia. Deus nos chamou para isso. Crescer no conhecimento dEle, na dependência dEle. Como que eu vou depender mais dEle se eu não conheço? Eu só posso depender do Senhor à medida que eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu vou depender dEle. Então, crie o hábito da leitura, tem bons livros, livros que vai ajudar você na caminhada, livros que vai te favorecer e nunca perca de vista o livro dos livros, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o livro dos livros. Meus irmãos, um cristão que diz assim, eu não leio a Bíblia, ele tem que rever o cristianismo dele. Completamente. Nem cristão, nem discípulo de Jesus seja ainda. Não existe vida cristã sem palavra de Deus, sem oração, sem comunhão com Deus. Não existe. Por isso que nós precisamos cultivar isso a cada dia na nossa vida. Não é na vida do outro. Nós só vamos dar a alguém aquilo que nós temos. Você só vai conseguir orientar e orar por alguém e orientar essa pessoa, aconselhar essa pessoa a fazer isso, se você viver isso na sua vida. Tem muita gente com a cabeça cheia de Bíblia, mas não vive nada daquilo que conhece. Deus não nos chamou apenas para conhecermos Bíblia. Deus nos chamou para nos submetermos aos seus ensinos, aplicando a sua palavra ao nosso coração. Eu sei que não é fácil, irmãos. Isso só é possível quando nós estamos andando em submissão a Deus, reconhecendo a cada dia nossas limitações, pedindo perdão a Deus das nossas falhas, dos nossos erros. E a palavra de Deus vai nos ajudar com relação a isso. Tenha sede do Senhor. Beba cada dia dessa água chamada palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. O que foi que você aprendeu hoje, meu irmão? Recapitulando, lembrando, trazendo à sua memória. Você aprendeu que crescer é um imperativo de Deus. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento, porque Deus mandou. Não é porque o pastor Francimário está falando, não. É porque é ordem de Deus. É mandamento. Mandamento a gente não discute, a gente obedece. Então, se Deus nos mandou crescer na graça e no conhecimento, então nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Nós vamos fazer tudo aquilo que é nossa responsabilidade. Ok? Então, crescer é um imperativo de Deus. Agora cabe a você crescer, mas tenha um crescimento integral. Cresçam em sabedoria, cresçam em estatura, cuidando bem do seu corpo, cresça em graça, cresça em conhecimento das Escrituras e no conhecimento de Deus. Lembre-se, meus irmãos, de sempre, que esse é o caminho que todos nós precisamos percorrer. Em nome de Jesus. Eu fico às vezes assustado, irmãos, com aquilo que surge no meio evangélico, de uma forma geral,
um certo pastor, apóstolo, que nesses últimos dias estava vendendo, ou sei lá o que ele estava fazendo direito, uma semente, que quem comesse aquela semente estava imune do Covid-19, ou seja, do coronavírus. Só precisava dar uma pequena oferta de R$ 1.000. Isso é lamentável. E muita gente provavelmente comprou essa semente. Muita gente comeu essa semente. Muita gente deve estar andando por aí pensando que está imunizado contra a Covid-19, porque certo apóstolo orou, consagrou e agora a pessoa está imune do Covid-19. Por que essa pessoa comprou? Por que essa pessoa comeu? Por que essa pessoa pagou por isso? Porque essa pessoa que fez isso, uma das coisas, possivelmente, é que ela não conhece a palavra de Deus. Ela está sendo enganada. Está se deixando também enganar. Meus irmãos, o nosso manual para a vida de fé e prática é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz sim, é sim, devo fazer. Se alguém disse que eu devo fazer isso ou aquilo e a palavra de Deus disse que não, eu e você ficar com a palavra de Deus. Então tem surgido muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, enganando a muita gente. E essas pessoas estão se deixando enganar. Irmãos, cuidado. Mantenha a sua Bíblia na sua mão, lendo, meditando, averiguando a vontade de Deus para a sua vida. Não se deixe enganar por esses falsos mestres que estão a serviço de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a cada dia possamos seguir em frente, guardando a preciosa palavra de Deus em nosso coração, aplicando essa palavra que é preciosa demais, irmãos, à nossa própria vida e pedindo a Deus que nos ajude nessa caminhada. Que a cada dia possamos depender do Senhor. Amém, querido? Eu quero adorar ao Senhor com você. E eu quero pedir que você, nesse momento, você pode deixar aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar aqui no final, logo após esse louvor. Nós já estamos chegando ao final. Vamos ter um louvor e logo depois essa oração. Então você pode agora deixar aí o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando a Deus pela sua vida, por qualquer que seja o pedido que você tenha nesse momento para compartilhar conosco, ok? Então vamos nesse momento adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos juntos fazermos isso. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
Sim, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Eu quero colocar diante de Ti nessa noite, Senhor, todos os pedidos de oração aqui, Senhor. Pela irmã Genilda e toda a sua família, Pai. Visita, Senhor, esta família, cuida, guarda e livra, Senhor, de todo mal. Abençoa também a irmã Neide, Senhor. Ela pede pela salvação de sua família, por saúde, guarda, livra, abençoa, Pai, toda essa família, Senhor. Seja com cada um, Senhor. Pai, a irmã Marcilene pede oração também pela família, Senhor. Cuida dessa família, Pai. Livra de todo mal. Que a cada dia eles possam Te buscar e depender de Ti mais e mais. Senhor, a irmã Ivone pede pela sua saúde, pela família. Deus, dá saúde para a irmã Ivone. Cuida de sua família, livra de todo mal, Senhor. Colocamos em Tuas mãos nesse momento. Senhor, o irmão Moisés, Pai, pede oração pelas pessoas, por 10 pessoas que ele está orando por salvação. Deus, tenha misericórdia, salva essas pessoas, transforma o coração, a vida. Senhor, manifesta-se, seja Senhor e Salvador dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir, colocar diante do Senhor, Pai, pela vida dos governantes, todas as autoridades constituídas pelo Senhor. Pai, tenha misericórdia, Pai, do presidente da República ao vereador do pequeno município, talvez mais insignificante do Brasil, mais longínquo, que o Senhor abençoe toda a liderança da nossa nação. Do presidente ao mais simples vereador do município, em algum lugar no Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia e dê sabedoria e discernimento a todas essas autoridades. Ó Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida da Natanaele, ó Pai, do Oberlândia. Deus, colocamos diante deles, ó Deus, eles estão trabalhando nessa frente da Covid-19, tanto eles como os médicos, enfermeiros pelo Brasil e pelo mundo. Tenha misericórdia, livra-os, ó Deus, do contágio. Seja com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, o pastor Francisco Pontes pede pela salvação e o crescimento espiritual, Senhor, de todos os cristãos. Pai, como nós precisamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Senhor, faz isso na minha vida. Faz isso, Senhor, na vida de todos os meus irmãos, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Pai, coloco diante do Senhor todas as pessoas que a irmã Luciana tem orado na madrugada. Tenha misericórdia, Senhor. Cuida, sustenta, livra de todo mal, Senhor. Faz isso, Senhor, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Pai, a Rafa também está pedindo pela família, Senhor. Opera, Senhor, na vida familiar, Senhor. Cuida, guarda de todo mal. Senhor, faz isso, Pai. Nós Te pedimos também. Livra, Senhor, de toda enfermidade em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos em nome do Senhor Jesus, porque sabemos, ó Pai, que precisamos do Senhor. Abençoa, Pai, a Esmávila e toda a sua família, o irmão Zésa, a Joelma, o André Neemias. Toma todos em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. A irmã Margarida também, Senhor. Pede pelo seu cunhado, ó Deus, que está fazendo tratamento de câncer. Cuida, Senhor. Cuida dele, Pai, dá saúde para ele, livra ele de todo mal, que a Tua mão preciosa e poderosa seja sobre esse homem. Senhor, essa é a nossa oração, nós Te rogamos, oramos, crendo na Tua divina providência, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado pela vida, Senhor, de cada irmão que está ligado nessa live, Senhor. Louvado seja o Teu nome, pela vida de todos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja conosco a cada dia. Que a Tua mão graciosa e poderosa a cada dia nos ensine, nos oriente. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua família. E domingo pela manhã estaremos juntos em mais uma live. Tá bom? Às 10 horas da manhã temos a escola bíblica. E às 18h30 nós temos o nosso culto. Que Deus te abençoe e te conceda a cada dia graça, sabedoria e conhecimento. Um abraço a todos. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto.